1 Pedro capítulo 5, versículo de número 10. 1 Pedro 5, 10. Aleluia. Mais uma vez eu peço apoio aí, né, dos obreiros, para ver quem é que está faltando vir para cá. Os pastores que virão para cá também, né? Amém? Então, não estou aqui para falar, né? Na verdade, eu quero, né? A ideia é que os pastores venham, né, para expor a opinião deles a respeito disso que nós vamos tratar aqui. Amém? Não estou aqui para falar tudo, não, irmão. Aleluia. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. 1 Pedro 5, 10. Amém? Diz assim, ora, o Deus de toda a graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de terdes sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Amém, irmãos? Se você voltar aí nesse texto que nós acabamos de ler, né, alguns versículos atrás, você vai perceber que fala, né, de um processo, né, que algumas pessoas, né, e aí eu queria, me perguntei agora há pouco, aqui nessa tem líderes, tem pastores, né, mas todos nós, irmãos, nós precisamos entender que nós estamos num processo na nossa vida. Amém? E nesse processo, irmãos, nós vamos enfrentar algumas dificuldades, ministerialmente falando, amém? Profissionalmente falando. Eu quero que você entenda algo aqui, irmãos. Tudo que nós tratamos aqui não é algo que está sendo, lógico, é um ambiente espiritual, amém? Que nós estamos falando da palavra de Deus, da Bíblia, amém? Mas tudo que nós ensinamos, irmãos, ele vem para que seja aplicado na nossa vida, no nosso dia a dia, amém? Não é algo que eu estou aprendendo aqui para ser aplicado na minha igreja local simplesmente, não, irmãos, porque todo o processo daquilo que vai ser aplicado na nossa igreja local depende exclusivamente daquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia com a nossa vida, amém, irmãos? Nós temos hoje nos movimentado, né, algo que Deus nos entregou no final do ano passado, que nós temos procurado gerar na nossa igreja local, né, não apenas na igreja local, porque a gente entende que Deus, né, nos entregou para tocar a cidade como um todo. Eu não sei quantos já ouviram a expressão chamada corandel. Alguém já ouviu falar dessa expressão? Corandel? Amém. Corandel, irmãos, é uma frase, né, que vem do latim, que significa, né, assim, bem, se fosse colocar aqui bem ao pé da letra, né, diante de Deus. Amém? Ou seja, vem baseado na palavra que diz que tudo que nós fizermos precisa ser como ao Senhor. Amém, irmãos? Então tudo que a gente aprende aqui não é para que eu vá aplicar. Caramba, eu sou pastor, eu ouvi uma palavra, agora eu tenho uma palavra para me pregar domingo lá na igreja. Não, irmão, não se trata disso. Você não veio aqui para receber palavras para você pregar na sua congregação no domingo. Não tem a ver com isso. Tem a ver com algo que você está aprendendo, que vai gerar uma transformação na sua mente e que vai colaborar com uma transformação cultural no ambiente onde você está inserido. Mas para que isso venha a acontecer, é necessário que primeiro isso seja gerado em você e que seja gerado dentro da sua casa, dentro do seu lar. E que a partir daí vai poder tocar a sua congregação, que a partir daí vai poder tocar o seu bairro, vai poder tocar a sua cidade, vai poder tocar toda a nação. Amém, irmãos? Então, corandel é tudo que nós fizermos, nós estamos fazendo como ao Senhor. Lembra que eu não sei quantos estavam aqui ontem à tarde, quando eu falei ontem aqui, que isso está em cima de um questionamento, de uma pergunta. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Porque isso vai sinalizar a intenção do meu coração. Amém? Então, corandel era algo que existia desde o tempo da igreja primitiva. Mas com o passar do tempo, foi o que aconteceu. Houve uma separação que foi feita.
Porque o Corandel, ele fala do que, irmãos? De nós sermos o que nós somos, independente de onde a gente esteja. Só que, após algumas décadas, né, a partir da igreja primitiva, aconteceu algo. Né, se resolveu separar a vida secular, né, da vida espiritual, digamos assim. Aí você já viu essa expressão? Não, porque a vida secular, né, tem crente que gosta de falar assim, né? Não, porque a minha vida secular. Não, irmão, não existe vida secular. Ou seja, aquilo que eu sou na igreja precisa ser aquilo que eu sou dentro da minha casa, lá no trabalho, onde quer que eu esteja. Você está compreendendo, irmãos? Então perceba que é uma construção, né, que precisa ser gerada, amém? Para que tudo aquilo que a gente está aprendendo, tudo aquilo que a gente está absorvendo, a gente leve no dia a dia. Não tem a ver simplesmente com a igreja, irmãos. Tem a ver com aquilo que nós somos. Não se trata, irmãos, de mais uma pregação. Não se trata do que nós estamos falando. Não se trata do que nós estamos pregando. Mas se trata com quem nós estamos nos tornando parecidos. Será que o que você tem ouvido, o que você tem recebido, tem te tornado cada vez mais semelhante a Cristo? Ou é apenas algo que eu ouço para que eu tenha um conteúdo para pregar? Não pode ser dessa forma, irmãos. Eu estou construindo algo aqui, irmãos, tá? Para tratar daquilo que precisa ser tratado. Por quê? Porque a gente entende algo. Ontem, quando eu comecei aqui, fiz a abertura, que eu falei algo. Eu citei um texto, né? Um texto muito conhecido, que fala, que o próprio Cristo fala para os seus discípulos e para quem o escutava, que ele dizia: olha, vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham até mim, porque eu sou manso e humilde de coração, o meu fardo é um fardo leve, o meu jugo é um jugo suave. Ou seja, o que é que Cristo estava tentando sinalizar para aqueles homens ali, irmãos? Que aquilo que talvez eles estavam fazendo, irmãos, estava gerando um peso muito grande sobre a vida deles, mas porque na verdade eles estavam fazendo, talvez eles estivessem fazendo algo que eles não deveriam estar fazendo. Eles talvez estivessem executando algo que não era para eles estarem executando, e por isso eles estavam se sentindo sobrecarregados. Eu citei ontem, irmãos, que esse cansaço que Jesus se referia não era um cansaço de alguém que passou o dia todo trabalhando, porque, irmãos, trabalho traz dignidade para o homem. Amém? Então, o problema não é trabalhar. Mas quando você passa o dia todo trabalhando, que você chega na sua casa, que você deita na sua cama, dorme, e você acorda no outro dia, você acorda completamente refeito. Mas quando já se sentir, irmãos, que parece que você dorme, quando você acorda mais cansado. Amém? Por quê? Porque não se trata de um cansaço físico ou mental, mas se trata de um cansaço por uma falta de realização. E por que muitas vezes nós nos sentimos não realizados naquilo que nós estamos fazendo? Porque na verdade nós estamos fazendo algo que Deus, na verdade, nunca falou que nós deveríamos fazer. E é aí que está o grande problema, irmãos. Sabe por quê? Porque quando Jesus ele começa a caminhar, que o próprio Pai vem e revela quem é, o Dario ontem falou um pouco sobre isso, né? Revela quem ele é diante de todo mundo, que até então não havia sido revelado, que agora todo mundo ali passa a saber, né, publicamente, que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. O que é que acontece a partir de então? Ele começa a operar milagres, maravilhas começam a acontecer, e as pessoas começam a se aproximar de Jesus. E quando as pessoas se aproximam de Jesus, chega num ponto em que Jesus ele vai e ele escolhe os 12. Amém, irmãos? Só que tem um detalhe, a palavra fala assim, que quando Jesus ele vai e escolhe aqueles 12, a Bíblia está escrito dessa forma lá, ele escolheu aqueles 12 para que aqueles 12 permanecessem com ele, estivessem com ele, talvez numa outra linguagem. Ou seja, qual é a sinalização aqui, irmãos? É que Cristo não chamou ninguém, não chamou nenhum discípulo para fazer alguma coisa para ele. Jesus chamou aqueles discípulos para que os discípulos estivessem com ele, tivessem relacionamento com ele. Quantos estão comigo? Amém? Então, irmãos, o nosso chamado, amém? O nosso chamado, primeiramente, acima de qualquer coisa, é relacionamento com Cristo. Amém?
Então, por que muita gente está cansado, sobrecarregada, essa carga que está sobre essa pessoa, e que ela deita, ela tenta descansar, ela tenta dormir, ela não se recupera nunca, às vezes ela acorda mais cansada, mais sobrecarregada, é porque na verdade ela está fazendo coisas que Deus jamais disse para ela fazer. E por quê, irmãos? Porque são pessoas que estão se movimentando fora do propósito, queridos. Isso tem a ver com propósito para o qual Deus me criou. Deus me criou. Você já viu pessoas frustradas, né? que entraram na faculdade, estudaram, passaram 4, 5 anos, sabe, ralando, estudando, sabe, se matando de estudar, irmãos. Mas fizeram isso por quê? Porque alguém, um pai, um tio, um amigo, um irmão, sei lá, alguém chegou e disse: olha, tu precisa fazer esse tal curso, esse curso aqui, porque esse curso ele dá dinheiro. Quantos já viram isso? E aí o que é que acontece, irmãos? Como a gente vê aí, tantos profissionais frustrados, fazendo o seu trabalho de má vontade, porque na verdade não era nunca para eles estarem naquele lugar que eles estão. O nosso pastor, ele fala algo muito interessante, irmãos. Ele faz uma pergunta, na verdade, diz assim mesmo: o que é que você acha mais espiritual, irmãos? Uma igreja ou uma empresa? Aparentemente, de cara a gente pode dizer: lógico que é uma igreja, pastor. Depende, queridos. Depende. Porque se aquela empresa, não sei se tem algum empresário aqui, mas se essa empresa que você tem certeza que foi Deus que te deu aquela empresa, irmãos, então aquilo ali com certeza é de Deus, é espiritual. E você vai, sabe o que? Você vai praticar corandel dentro daquela empresa. Ou seja, tudo que você vai fazer vai ser para a glória de Deus. Você vai fazer, sabe, com todo o teu coração. Você vai ter prazer naquilo que você está fazendo. Agora, irmãos, tem muitas igrejas que Deus não deu. E se Deus não deu, irmãos, com certeza uma empresa que Deus deu, ela é mais espiritual do que aquele ambiente que às vezes a gente chama de igreja. Quantos estão entendendo? Sabe por quê, queridos? Porque igreja não se abre, igreja nasce. O que se abre, irmãos, é oficina, farmácia. Você está compreendendo? Igreja não. Igreja ela nasce. Igreja ela cresce, se desenvolve de forma natural. Nem uma mãe nem um pai precisa acordar todo dia de manhã e ficar dizendo para o filho: olha filho, cresce. Por quê? Porque todo organismo vivo ele cresce de forma natural e espontânea. Mas nós humanamente, como nós queremos ver a coisa acontecer, nós começamos a trabalhar, a buscar métodos para fazer com que aquilo cresça. E quando a gente não vê dar o resultado que a gente espera que dê, o que é que acontece, irmãos? A gente se sobrecarrega. A gente se frustra, não com Deus, porque Deus nunca gerou expectativa em nós, mas nós geramos uma expectativa errada a respeito de Deus e a respeito daquilo que nós achávamos que era de Deus. Quantos estão comigo? Você está entendendo de verdade, querido? Isso aqui é uma base para entrar onde nós estamos querendo entrar aqui, aonde nós estamos querendo chegar. Amém? Então, sabe, a gente fica sobrecarregado, a gente fica cansado. Por quê? Porque a gente não vê resultado, a gente não vê as coisas acontecerem. Porque esse cansaço que o Senhor estava se referindo era um cansaço de uma falta de realização. Porque, queridos, a realização tem a ver com o propósito. Tem a ver com o propósito. Então eu preciso saber qual é o propósito. Porque quando eu fui gerado, antes de eu ser gerado no ventre da minha mãe, eu fui gerado aonde? No coração de Deus. E naquele momento que eu estava sendo gerado, o Senhor lhe colocou dentro de mim, Ele impartiu em mim a vida dele e o propósito dele para a minha vida. E aí o que acontece? Eu começo a crescer, a me desenvolver aqui humanamente falando, amém? E se eu não entender isso, irmãos, eu vou passar talvez a minha vida toda nos métodos de tentativa. Você já viu pessoas assim? Aí tenta ser empresário, tenta fazer uma coisa, tenta fazer outra, entra numa faculdade, nunca termina, aí tenta outra coisa, nunca termina. Por quê? Porque na verdade essa pessoa está tentando se encontrar, ela não se achou ainda. E aí acaba acontecendo aquilo que eu citei ontem aqui, irmãos, que é o pior, ministérios ocasionais. Já tentei tudo na vida, agora deixa eu ser pastor.
porque pastor está dando dinheiro. Deixa eu abrir uma igreja. E não funciona dessa forma, irmãos. Nós precisamos nos movimentar por aquilo que Deus colocou dentro de nós e em cima de palavras que o Senhor tem liberado sobre a nossa vida. Amém? Porque senão nós vamos, irmãos, cansar, nós vamos sofrer, nós vamos apanhar muito. Amém? E nós podemos inclusive chegar ao ponto, irmãos, sabe? Ao ponto que, se nós não nos rendermos ao Senhor e não nos colocarmos debaixo do cuidado dele, nós podemos explodir. Você tem ouvido aí, tem visto nas redes sociais aí, irmãos, quantos pastores só agora em 2018 tiraram sua vida, e quantos já tiraram sua vida agora nesses primeiros 4 meses do ano? Quantos têm acompanhado? Agora mesmo nós conversávamos anos atrás, eu conversava com a minha esposa, a respeito de um pastor, irmãos, que não sei quantos viram isso na rede social, que ele fez o culto da virada, serviu Santa Ceia para os irmãos na igreja, e ninguém percebendo nada, tudo bem, tudo em paz, participou da Santa Ceia, serviu lá, culto da virada, uma benção. Quando foi no outro dia, irmãos, ele foi para a casa dele e se matou. Aí nas redes sociais. Então, o que é que faz a gente, chegar a esse ponto? E nós vamos estar falando aqui um pouquinho nessa tarde sobre uma síndrome que tem sido muito comum, irmãos, infelizmente, dentro das igrejas, na vida de muitos pastores, muitos líderes, que é a chamada síndrome de burnout. Quantos já ouviram falar? Ou burn out. Amém? Fala justamente do que? De uma explosão, sabe? Aquele momento onde, você está tão sobrecarregado e você tenta administrar, você, tenta controlar tudo aquilo, porque imagina um líder desse, que ele ainda não se encontrou muito bem, e que tudo que ele tenta fazer está baseado em métodos para crescer, e de repente, como o Dario falou ontem, ele olha para aquele prédio, que de repente ele foi ali, alugou aquele prédio, porque a expectativa dele era que em 2, 3, 4 meses aquele prédio estivesse completamente cheio. E aí ele chega no domingo para pregar e ele olha para ali, tem 10 cadeiras, com irmãos sentados e umas 90 cadeiras vazias. E aí ele olha para aquilo vai gerando uma frustração dentro dele. E aí ele começa a buscar métodos de crescimento. Olha, o que está dando certo agora é isso, o que está dando certo agora é aquilo. Olha, eu ouvi falar, que lá na igreja tal está fazendo tal coisa, e a gente precisa fazer isso aqui, porque isso aqui vai trazer gente. Não, irmãos. Se for dessa forma, está tudo errado. Porque nós não nos movimentamos por números. Hoje o que a gente percebe, irmãos, dentro de muitos ambientes, é uma numerolatria crescente. Porque se não houver número, parece que alguma coisa está errada. Por quê? Porque o homem está tão acostumado, irmãos, a se movimentar por aquilo que ele chama de resultado. Mas o que é resultado para Deus, irmãos? Se de repente o propósito da minha vida no cuidado de alguém seja cuidar de um casal, e aí? Aí sabe o que é pior? É que vem um sobrepeso. Irmãos, a igreja ela não deveria jamais ter o papel de trazer carga sobre a vida dos irmãos, porque o próprio Cristo falou isso. Vocês que estão cansados, venham a mim que eu vos darei o quê? Alívio. E aí o que é que está acontecendo? A gente chega em uns ambientes onde, na verdade, a pessoa ela precisa de um cuidado, ela precisa ser amada ali, ser cuidada, e na verdade está sendo colocado sobre ela o quê? Mais peso. Cara, e aí, quantos tu ganhou esse mês? Não ganhou nenhum não? Rapaz, tu não tem unção não. Não dá para ser líder não, cara. A gente vai ter que substituir esse negócio aí. Então vocês estão entendendo, irmãos? Então vai colocando carga, e pior, irmão, chega um ponto em que aquele irmão, ele olha para ele passa a acreditar que de verdade, realmente, eu estou sem unção mesmo, Mas se de repente o propósito para a vida daquele homem, irmãos, era cuidar de uma pessoa, cuidar de um casal, gerar, não com palavras, irmãos, mas com a carta viva que ele gerar uma transformação em uma casa, em uma família.
Eu lembro uma vez lendo, né, de um testemunho de um rapaz, né, que foi perguntado para ele, né, quantas almas ele tinha ganho durante toda a caminhada ali cristã. Aí disse, só ganhei um. Só um? Né? Geralmente a gente liga logo isso, ganhei um, é muito fraquinho esse cara, não é bom não. Não... E aí quem foi que tu ganhou? Eu ganhei um cara aí chamado Spurgeon. Tá bom para você? Você está entendendo, irmão, do que se trata? De repente você foi chamado por Deus para tocar uma vida, e essa vida, irmãos, vai transformar toda uma nação. Então nós precisamos, sabe, ter muito cuidado com o peso que nós temos colocado sobre a nossa vida e aquilo que tem sido colocado como carga sobre nós, irmãos. Nós precisamos nos encontrar. Sabe por quê, irmãos? Porque eu creio. Se você está aqui, eu creio que é um chamado. Lembra do chamado? Jesus vai e chama aqueles 12. Para quê? Para estar com Ele, para permanecer com Ele. Por quê? Porque através do permanecer com Cristo, no relacionamento com Cristo, é que nós vamos poder nos desenvolver e ouvir aquilo que Deus está falando. Nós vamos poder ouvir diretamente de Deus o que é que nós devemos fazer. E aí nós vamos parar de tentar. Aleluia! Então nós temos um chamado. E irmãos, quando nós somos chamados, nós somos vocacionados por Deus. Há um chamado, há uma vocação, há uma identidade em nós. Depois da identidade, há uma autoridade sobre a nossa vida para depois a execução de um serviço. Sabe qual é o problema, irmãos? É que muitas vezes nós somos inseridos no ambiente de uma igreja onde nós vamos sendo logo levados diretamente para o serviço, para o fazer. Mas o fazer, o serviço, é a última etapa desse processo. Lembra quando Jesus estava com os seus discípulos, e olha a preocupação de Cristo, porque ele desejava, né, saber o que o povo e o que os discípulos achavam, ou estavam falando a respeito dele. Irmãos, ele faz a pergunta, né? Irmãos, o que andam falando por aí a respeito de mim? Quem eu sou? Aí que foi que responderam? Alguns dizem que você, né, é Elias, é João Batista, ou seja, né, algum dos profetas que reencarnou, que voltou. Eu penso que naquela hora Jesus deve ter pensado assim, beleza, isso aí é, né, o que a religião fala, é o que o mundo está falando aí fora, mas vocês que estão comigo no dia a dia, estão do meu lado, e vocês, o que é que vocês pensam a respeito de mim? Quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro pula e fala o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! E aí Jesus naquela hora, irmão, é como se ele, vibrasse ali. Ele dissesse, Pedro, é verdade, não foi carne nem o sangue que te revelou, ou seja, você não ouviu isso da boca de pastor nenhum, não foi na boca de homem nenhum. E por que ele fala aquilo ali, irmãos? Para Pedro. Porque, irmãos, não houve admiração em nenhum momento de Cristo quando Pedro ele fala que Jesus era o Cristo. Sabe por quê? Porque todo judeu naquela época ali era algo cultural, irmãos. Tinham ouvido uma profecia a respeito de que o Messias viria, Yeshua viria. Amém, queridos? Então, na verdade, aquilo ali não causa espanto para Jesus, mas o que é que causa espanto e certeza de que aquela revelação, na verdade, não tinha vindo através de homem, e sim de Deus para a vida de Pedro. É no momento em que Pedro fala, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por quê? Porque todos esperavam pelo Messias, pelo Yeshua, mas nenhum judeu, irmãos, podia concordar que poderia existir um homem de carne e osso que fosse filho de Deus. E aquilo ali chama a atenção de Jesus. Disse, de verdade, essa revelação não veio de homem. Com certeza, essa revelação veio do próprio Pai para Pedro. Então perceba, irmãos, Pedro foi chamado junto com aqueles demais discípulos para estar com Jesus, ou seja, não para fazer, para estar, para ter relacionamento com Jesus. A partir do relacionamento com Jesus, Pedro tem o quê? Uma revelação de quem é Cristo, amém? A partir do momento que ele tem a revelação de quem é Cristo, o próprio Pedro tem uma revelação da sua identidade, porque naquele momento Jesus diz, tu és Pedro. Então, se você tem relacionamento com Deus,
você terá revelação. E se você tem revelação, você terá uma identidade clara de quem você é. E aí sabe o que acontece? Eu estou com a minha identidade. Aí Cristo vem e entrega, olha aqui Pedro, está aqui as chaves. Do que ele está falando, irmão? Autoridade. Se eu tenho relacionamento, eu tenho revelação. Se eu tenho relacionamento e revelação, eu tenho a minha identidade clara. Se eu tenho identidade clara, eu recebo autoridade. Aleluia. Autoridade para quê? Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Aí entra o que, irmãos? O serviço. Mas perceba que o serviço é a última etapa desse processo. Mas qual é o problema? Que a gente chega no ambiente e por conta das pessoas, do humanismo das pessoas de quererem ver resultado, ela pega os irmãos e diz, olha irmão, tá? Tu já passou por um processo aqui, agora tu precisa começar a dar resultado, tu precisa começar, sabe, a multiplicar. Quantos estão comigo? E aí o irmão, porque o irmão, sabe, é obediente, ama o líder, ama o pastor, ele vai fazer o quê? Ele vai se esforçar, irmãos. Ele não vai dizer não. E aí ele vai começar o quê? A trabalhar, a ralar. Mas só que tem um detalhe, ele acabou de chegar e ele está na última fase do processo. Pularam etapas. E aí ele está servindo sem ter autoridade. Por que ele não tem autoridade? Porque a identidade dele não está clara. E se a identidade dele não está clara, ele não tem um propósito claro do que ele tem que fazer, irmão. Porque ele não tem revelação. E se ele não tem nada disso, isso é uma sinalização forte de que na verdade ele não tem relacionamento com Cristo. Diga que você está entendendo, irmão. É disso que nós estamos falando, irmão. Nós estamos construindo algo aqui. Para que a gente saia daqui, sabe, a gente venha se movimentar da forma que Deus quer que a gente se movimente de verdade, irmãos. Não mais para fazer coisas, para mostrar nas redes sociais, sabe, para mostrar para um líder, não, irmão. Nós precisamos, sabe, sair desse ambiente. E por favor, quando eu falo sair desse ambiente, irmão, não estou dizendo para você sair da sua igreja, por favor, irmão, tá? Eu estou dizendo que nós precisamos, sabe, sair desse ambiente, sabe, de peso que é colocado sobre nós. Nós não podemos, irmãos, exercer sacerdócio com peso na nossa vida. Porque sabe o que vai acontecer? Vai chegar um tempo, irmãos, onde nós vamos olhar para tudo aquilo que a gente está fazendo, nós não vamos encontrar prazer nisso, porque não há prazer de verdade, porque aquilo não é propósito para mim, e eu vou chegar no ponto, como eu citei agora há pouco, né, de um líder, de um pastor, irmãos, que está pregando ali, sabe, que aparentemente está tudo bem, e que no outro dia pega uma arma, pega uma corda, se enforca, tira a sua própria vida. Porque ele chegou naquele ponto que ele não aguenta mais. Porque ele olha, sai para todos os lados, ele não consegue ver o quê? E agora? Né? Para onde eu... Né? O que é que eu faço? Eu já fiz de tudo, eu já tentei de tudo, e esse troço não cresce. E com muito amor, queridos, e temor falo isso, tá? Muito amor e muito temor. Porque, irmãos, aquilo, sabe, que está crescendo de forma desvirtuada, eu não tenho como chamar de igreja, irmãos. Me entendam, por favor. Amém? Então nós precisamos, sabe, entender muito bem como tem sido a nossa movimentação, para que lá na frente a gente não venha a sofrer. Já que nós estamos falando com líderes, com pastores, alguns líderes aqui que vão se tornar, que sonham, né, almejam chegar a isso. Tem um texto que eu gosto muito de citar, irmãos. 1 Timóteo capítulo 3, né, que fala justamente, né, quem almeja o episcopado, boa coisa almeja. Ou seja, quem sonha, né, se tornar um pastor, um diácono, ele fala ali, né, do episcopado, ele fala ali a pastores, depois ele fala exclusivamente a diáconos. Mas se você prestar atenção na sinalização, né, de Paulo a Timóteo, ele vai dar ali um direcionamento como deve ser aquela pessoa que almeja se tornar um líder, se tornar um pastor. E olha que interessante, irmão, são 14 itens que ele cita ali.
Só que desses 14 itens, apenas 2 apontam para a teologia. Quando ele fala assim mesmo, olha, essa pessoa ela não pode ser neófita, ou seja, ela não pode ser uma pessoa nova convertida. E ela precisa ser uma pessoa que ela domina bem o quê? A palavra da verdade, ou seja, ela tem um conhecimento da palavra. Ou seja, esses 2 itens apontam para onde? Para a teologia. Mas os outros 12 apontam para onde, irmãos? Para dentro da sua casa, para dentro da minha casa. Um homem de uma só esposa, um homem que deve saber governar bem a sua casa, porque se esse homem ele não souber governar bem a sua casa, como é que ele vai governar a igreja? Que não seja dado ao vinho. Você está compreendendo, irmão? 14 itens, 2 apontam para a teologia. E às vezes a gente está preocupado com a teologia. Não estou dizendo que a teologia não é importante, tanto que é importante que é citado 2 critérios ali que apontam para a teologia, mas o que é que deixa claro para nós ali? Que o mais importante é como está a minha vida, no meu dia a dia, dentro da minha casa, dentro do meu lar, irmãos. Sabe por quê? Porque senão toda a minha movimentação dentro de uma igreja local, ela vai estar baseada naquilo que eu desejo, no meu humanismo, naquilo que eu quero gerar com as minhas forças, e não aquilo que Deus está querendo fazer através de mim. Isso vai me cansando, vai tirando as minhas forças, vai quebrando as minhas pernas, ao ponto que eu posso explodir. Burnout. Amém, irmãos? Agora você percebe que o texto que nós citamos aqui, que é o texto base da escola, vamos voltar aqui. Ele diz aqui, logo depois de ter, já para a segunda parte, do 1 Pedro 5,10, parte B, ele diz assim, logo depois de ter sofrido, porque como eu falava ainda agora, irmãos, Deus, Ele até permite, sabe, irmãos, que a gente, passe por esse processo, até porque o sofrimento, ele gera, como a palavra fala, ele vai gerar, digamos assim, uma capacidade em nós, crescimento em nós, amém? Então ele diz aqui, logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo, e eu creio, irmãos, sabe? Porque o que leva alguém a uma explosão, a um colapso, irmãos, é alguém que já está há muito tempo nesse processo, sabe? Que chega num ponto que ele olha e diz, eu não aguento mais. Mas eu oro ao Senhor aqui nessa tarde, sabe, que talvez você esteja em algum momento da tua caminhada, sabe, você se sentiu dessa forma sobrecarregada, e que você talvez, chegou no momento que você disse, eu vou chegar com o meu pastor, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dizer para ele que eu não aguento mais, que o cara, sabe, esse negócio desse ministério não dá mais não. É muito triste, irmão, sabe, quando a gente ouve da boca de um cristão a expressão de dizer, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará. Aleluia. Vos restaurará. Confirmará. Quantos aqui tem um chamado? Tem certeza, pastor? Eu tenho certeza, eu fui chamado por Deus. Pois é, o Senhor ele vai confirmar isso. Amém? Vos restaurará, confirmará, concederá forças a você, amém? E vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Estabelecer, irmãos, ou seja, estabelecer, aquilo que vem para firmar, mas precisa ser firmado em quê? Em fortes alicerces, firmes alicerces, fortes alicerces. O que eu percebo hoje uma fragilidade muito grande em relação ao alicerce, daquilo que nós estamos construindo. Porque nós queremos muitas vezes construir grandes estruturas em cima, queridos, de alicerces completamente fragilizados. Algo que foi construído em cima de fundamentos, irmãos, que não foram pautados, baseados naquilo que realmente vem do coração de Deus. E aí, queridos, inevitavelmente, isso corre sério risco de ruir, de cair, de quebrar, de fechar. Pastor, mas a palavra fala que porta que Deus abre, ninguém fecha.
Homem nenhum fecha, é verdade. Porta que Deus abre, homem nenhum fecha, mas Deus fecha, irmão. Isso tem a ver com o quê? Com o cumprimento de um propósito, irmão. Se eu não estou cumprindo o propósito, irmão, então, a sinalização aqui nessa tarde, nesse momento que nós estamos fazendo aqui, é uma sinalização, irmão, sabe, para quem está cansado seja restaurado. Receba forças, sabe, do Senhor. Amém? E para aquele que talvez está começando a sua caminhada agora, não sofra, irmãos, como muitos estão sofrendo. Ou seja, comece a sua caminhada baseada, alicerçado na verdade, na palavra, que é o próprio Cristo, irmãos. Porque esse alicerce que ele está se referindo, que é a palavra. Nós sonhamos, irmãos, sabe, com grande avivamento, ou como muitos falam, um reavivamento da igreja. Queridos, esse reavivamento ele só será possível se primeiramente houver um reabiblamento, que fala do quê? De um fundamento na palavra. Se eu não tiver fundamentado na palavra, não adianta, tudo aquilo que eu vou construir está completamente frágil. Por isso que Cristo ensina a respeito disso, né? Quando a gente constrói uma casa, que vem a chuva, vem a tempestade, ou seja, vem as dificuldades, irmãos. Qual é a casa que vai prevalecer? Qual é a casa que vai ficar de pé, irmãos? Aqui foi construída em cima da rocha ou foi construída em cima da areia? E detalhe que a palavra fala, irmãos, que quando a tempestade vem, ela vai se lançar contra as duas casas. Não é só sobre aquela casa que está firmada sobre a areia, não. Porque isso sinaliza o que, irmãos? Que tempestades vêm para todos, irmãos. Mas fica de pé aquele que está firmado na rocha, na palavra. Então, por isso, irmão, sabe a importância de escola, como eu falei ontem. Porque a escola ela precisa vir para trazer um fundamento firme, um ensino pleno. Porque sem aprendizagem, irmãos, nós vamos continuar errante. Nós vamos continuar fazendo as coisas, sabe, no método de tentativas. Aleluia! E aí, irmãos, a gente chega nesse ponto, da explosão, e é isso que nós estamos querendo evitar, sabe? Não aguento mais ao ponto de querer tirar a própria vida, porque, irmãos, quem tira a vida não é alguém que deseja morrer, irmãos. Quem chega ao ponto de tirar a vida é alguém que, na verdade, só quer parar de sentir a dor que está sentindo. Ninguém que tira a própria vida deseja morrer. Ele só quer, parar de ser chamado de fracassado. Você está conseguindo compreender, irmão? Você lembra foi Elias, não foi? Lembra que Elias, depois de... Imagina, irmãos, a situação. Um homem chamado por Deus, um profeta do Senhor, que duela, que luta contra 450 profetas de Baal, e mais, não foram apenas 450, irmão, foram 850, 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Astarote. E a Bíblia fala que ele derrota aqueles profetas. Você conhece, não vou pregar aqui sobre isso, mas logo após aquilo, o que é que aquele homem faz? Ele vai e se isola numa caverna. Por que ele se isolou na caverna? Porque Jezabel ficou sabendo do que ele tinha feito com os profetas de Baal, e aí o que foi que ela mandou dizer? Olha, diz para aquele homem lá que a mesma coisa que ele fez com os meus profetas eu vou fazer com ele. E aí ele vai e se isola, irmãos. Que eu falei agora, cuidado com o isolamento. Ele vai e se isola naquela caverna. Ele manda, inclusive, o discípulo dele, o homem que caminhava quando ele estava próximo dele, ele deixa aquela pessoa numa cidade, ele vai e se isola dentro daquela caverna. Chega ao ponto de orar a Deus, dizendo o que, irmãos? Senhor, tira a minha vida. Foi ou não foi? É assim ou não é assim que está lá? Só que tem um detalhe, daquilo que eu estava falando agora, irmãos. Quem se mata não quer morrer, irmãos. Você acha de verdade que aquele profeta queria morrer? Irmãos, pense, raciocine. Se Elias de verdade quisesse morrer, ele não iria para a caverna, ele ficava onde? Lá aonde Jezabel o encontraria, porque Jezabel disse que ia matar ele. Está compreendendo?
Então, na verdade, aquele momento ali é uma força de expressão, é uma dor, sabe, que ele foi tomado, que ele coloca ali para fora, ele expõe o coração dele diante de Deus, dizendo: Senhor, eu quero morrer. Ou seja, na verdade, o que ele estava dizendo, sabe, eu não estou aguentando, eu não estou sabendo lidar com essa situação. Irmãos, nós temos encontrado muitos pastores, líderes nesses últimos tempos, que têm sentado à mesa conosco no café, como aquele ontem que nós fizemos aqui, e que senta à mesa, sabe, que chega ali e que não fala nada, irmãos, que no final às vezes a gente chega lá, dá um abraço, dá um beijo. Eu já ouvi isso da boca de pastor, irmão. Há uns cafés atrás, uns meses atrás, um homem chegou a primeira vez ali, já um senhor de idade, não vou citar aqui a igreja, chegou ali, sentou, ouviu a palavra. Eu percebi que no momento da palavra ele chorou muito. Quando terminou, eu fui lá, dei um abraço nele, beijei ele aqui. E aquele homem me deu um abraço, me segurou, começou a chorar, sabe, de uma forma incontrolável. Mas até então, né, naquele momento a gente não teve muito contato, a gente foi trocando mensagens. E aí um dia ele nos chamou para ir lá na igreja, a qual ele faz parte, e nós fomos lá. E antes dele passar a palavra para nós, ele pegou o microfone e disse: irmãos, eu quero falar algo aqui para você. Há um mês atrás eu fui num café, nunca tinha ido num café como esse, um café onde se reúnem várias pessoas, vários líderes, vários pastores de várias congregações, para estar junto, para estar à mesa, para tomar café junto. E aconteceu ali algo que durante os 35 anos que eu tenho de ordenança de pastor, nunca havia acontecido até então. Nunca ninguém, nem um líder meu, nem um pastor tinha chegado e tinha me dado um beijo. Irmãos, eu fiquei chocado com aquilo. De verdade, irmãos. Eu fiquei chocado. Eu digo: meu Deus, Senhor, às vezes a gente está fazendo algo que a gente acha que não está fazendo nada. Num beijo, irmãos, aquele homem ali, ele foi destravado. Em um beijo. Tem gente que usa beijo para trair. No caso de Judas, né, irmãos? Mas com um beijo nós podemos, irmãos, destravar a vida de líderes que estão morrendo. Sabe o que está faltando, irmãos? Aquilo que Jesus chamou nós para fazermos desde o início. Eu estou chamando vocês para vocês estarem, permanecerem, terem relacionamento. Por que você acha que Jesus estava ensinando aquilo para aqueles homens na prática, irmãos? Porque o que ele desejava era deixar aquilo como ensino para que nós tivéssemos relacionamentos, irmãos. Mas sabe o que acontece? Eu estou com uma igreja aqui, né? E aí, como eu falei ainda agora, na igreja não se abre, né, irmãos? Estou com uma igreja aqui, aí abriu uma igreja aqui do lado. Sabe o que acontece, irmãos? O pastor passa um pela frente do outro e não se falam. Sabe por quê? Porque um olha para o outro e vê como concorrência. Eu não consigo entender, irmãos, uma mentalidade que fala de reino de Deus e vê concorrência no reino de Deus. Eu não consigo entender isso, irmãos. De verdade. Há uma sinalização, sabe, muito errada nesses últimos dias. E que nós precisamos, sabe, corrigir, dar um direcionamento claro, baseado em quê? Na palavra. Então, cuidado, sabe? Com muito a fazer. Lembra quando o Dario falou ontem aqui, acho que foi João capítulo 6, se eu não me engano, versículo 27 ou 28, quando os discípulos chegam com Jesus e perguntam para ele: Senhor, quais são as obras, né? Eles perguntam no plural, né? Quais são as obras que nós devemos fazer? E aí Jesus vem e responde no singular, como o Dario ensinou ontem aqui, irmãos. Ou seja, uma preocupação humana, sabe, de fazer coisas. Fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque parece que o muito se ocupar se tornou hoje em dia um sinônimo de ser importante. Você já viu isso? Liga para o líder, para o pastor: pastor, dá para, né, fazer uma visita? Dá para... eu estou muito ocupado. Já viu isso? Certa vez nós fomos, eu e a pastora, fomos num lugar, numa loja de uma pessoa, né, que nem cristã era. Fomos fazer umas compras, uma loja de material de construção.
E aí, a gente estava fazendo o pagamento, nós comentamos com ela, né? Ela queria que a gente ficasse ali mais um pouco para conversar. Eu disse, filha, infelizmente a gente não pode ficar, porque a gente vai precisar ir, que nós temos uma visita para fazer. Aí ela olhou assim para nós e disse, como é que é? Eu disse, a gente vai fazer uma visita. Aí ela olhou assim para nós e disse, mas pastor ainda visita? Como eu falei, irmãos, não era uma pessoa que era cristã ainda. Ou seja, o que é que sinaliza? O olhar do mundo em relação às nossas atitudes, como nós temos sido. Irmãos, nós precisamos estar mais juntos. Precisamos, sentar à mesa. Sabe por quê? Porque mesa, irmãos, é um ambiente, é um lugar onde todos nós ficamos iguais. Até os defeitos ali são encobertos. Lembra quando Davi chama Mefibosete? Mefibosete, aleijado, irmãos. E aí Davi chama Mefibosete e coloca ele sentado à mesa do rei. A gente não olha para defeito na mesa, irmão. Nós recebemos uma palavra nas primícias desse ano, irmão, lá na nossa congregação. Nós começamos a ministrar no primeiro dia. E eu acho que, que todo mundo, quando a gente quer fazer, uma reunião, que é, como é o caso de primícia ou a ceia, a gente pega uma mesa, coloca lá o suco de uva, um cacho de uva, pão, para fazer aquele enfeite, não é assim? E aí nós fizemos isso lá, a pastora dedicada nisso foi lá, colocou, arrumou tudinho, e quando nós chegamos lá, eu vi aquela mesa arrumada, muito bonita. E irmão, naquele primeiro momento ali que eu ministrei, porque cada dia era um irmão diferente que ia ministrar lá, que foi justamente a palavra que ela falou ontem aqui. Nós vamos beber vinhos nesse tempo, amém? Mas será servido em taças de ouro diferente uma das outras. Então cada dia uma taça ali derramava vinho, ou seja, nós bebíamos de uma revelação que vinha através da vida de um irmão. Amém? Mas naquele dia ali que eu estava ministrando, Deus falou muito claro comigo, disse, irmão, sabe aquele púlpito que estava aqui, que você encostou, que está ali no canto, que agora você colocou essa mesa aí, que foi para enfeitar, porque a intenção era enfeitar? Pois é, aquele púlpito não vai voltar mais para aí. O que vai ficar agora aí é uma mesa permanente. Porque púlpito, irmãos, só dá para um ficar de cada vez. E mesa não. Mesa dá para muita gente sentar. E nós retiramos aquele púlpito, irmãos, desde o dia 7 de janeiro. E nós estabelecemos uma mesa ali naquele lugar. Quando o pastor Nilson Júnior esteve conosco em agosto, ele já havia feito uma sinalização a esse respeito. Hoje nós lembrávamos disso lendo lá em casa. Porque quando ele foi lá, ele falou algumas coisas, nós, irmãos, nós transcrevemos tudinho. Escrevemos, sabe para quê? Porque a gente não vem esquecer. Irmãos, toda vez que você receber uma palavra profética, irmãos, escreva. Escreva. Sabe por quê? Porque você precisa trazer aquilo para dentro de você, que é o estabelecer. Você precisa trazer aquilo para dentro de você, para que você caminhe para o cumprimento daquela profecia. Porque senão, irmãos, vão ser apenas palavras lançadas ao vento. Tem pessoas, irmão, que recebem uma palavra e cruza os braços e diz, vou esperar agora, porque Deus me deu uma palavra, e se Deus deu, Deus não é mentiroso e vai acontecer. É verdade, irmão, Deus não é mentiroso. Mas a pergunta é, o que é que você está fazendo para que a profecia se cumpra? Porque não adianta você vir para cá, para essa escola, ouvir um monte de palavras, você dizer, uau, que palavra, foi para mim essa palavra. Mas aí o que é que você vai fazer a partir de segunda-feira com a palavra que você recebeu aqui? E aí eu transcrevi, e hoje a gente estava lendo, e eu lembro que nesse dia, quando ele foi lá, o Nilson Júnior esteve conosco lá, um dos irmãos do Luiz Hermínio, ele falou algo para nós ali. Ele falou, disse, pastor, eu sei que vocês já reúnem aqui num café, numa mesa. Eu quero falar algo aqui para você. Aumente essa mesa. Aumente essa mesa, porque essa mesa será uma mesa que muitos filhos se sentarão a ela. Muitas pessoas que estão, feridas, cansadas, sobrecarregadas, virão sentar a essa mesa. Não porque é uma mesa que você está fazendo, mas é uma mesa onde há uma comunhão. E aí, nas primícias, Deus falou algo conosco também, irmãos. Além de retirar o púlpito e estabelecer a mesa, Ele falou mais uma vez, voltou de novo a palavra, que precisava ser uma mesa grande. Sabe por quê, irmãos?
Porque quanto maior for a mesa, lógico, mais pessoas estarão sentadas a ela. Mas tem um detalhe: quanto maior a mesa é, mais sinaliza que nós precisamos um dos outros. Você já sentou numa mesa grande para almoçar? Aí o arroz está aqui perto de você, né? Você vai, se serve. Aí na hora de servir o feijão, o que é que você faz? Ô fulano, passa o feijão aí. Você está compreendendo? Você quer o macarrão aí? Olha a farofa, me dá aí a salada. É ou não é assim, irmão? Isso é uma sinalização, irmãos, que nós precisamos um dos outros. Isso sinaliza, sabe o que também, irmãos? Que a comida não está apenas conosco. Pastores, por favor, não se iludam achando que só você tem algo para dar, que as pessoas vão comer e vão ser bem alimentadas. Não, irmãos. Numa mesa grande, todo mundo tem algo a colaborar. Nós precisamos ouvir os outros. Nós precisamos, sabe, ouvir aquilo que Deus está falando através da vida daquelas outras pessoas. Essa mesa é muito importante, irmãos, para que a gente, sabe, encontre comunhão, para que a gente encontre amigos, para que a gente conheça o coração dos outros. Porque em algum momento, sabe, quando você gera o relacionamento, por que Cristo queria tanto que a gente tivesse relacionamento, irmão? Porque através de um relacionamento, de verdade, o coração vai ser exposto. Aquela pessoa vai, sabe, porque através do relacionamento eu vou passar, né, a ter a confiança em alguém. Irmãos, é muito complicado, sabe, eu vejo, sabe, pastores caminhando, e eu acho muito triste quando um pastor diz, que ele abre a boca para dizer que ele não pode, não tem como confiar numa outra pessoa, falar dos seus problemas para outra pessoa. Ou seja, pastores que na verdade estão querendo ocupar o lugar de Deus, irmão. Queridos, nós somos homens, temos as nossas dificuldades, temos as nossas falhas, temos os nossos medos. Deixa eu te falar uma coisa, né? A gente está na Páscoa, aproveitar aqui. Eu faço mais uma vez, cadê os pastores daqui, meu irmão? Olha, vou levar aqui, vou levar até tá faltando, cadê quem é que vem para cá, cadê o Júnior? Me ajuda aqui, irmão, dá suporte aqui, por favor. Amém? Lembra quando Jesus ressuscita, irmãos? Ele aparece naquela casa, amém? Quantos estão comigo? Ele aparece naquela casa, e a palavra fala bem claro assim, diz assim, que quando Jesus chega naquela casa, ele encontra os seus discípulos que estavam trancados naquela casa, porque eles estavam com medo. De repente você está com medo. De repente você olha e você diz, pastor, é verdade, eu estou com medo. Mas deixa eu sinalizar algo aqui para você, irmãos. Aquilo ali foi o início da igreja do Senhor. Ou seja, a igreja teve início numa reunião onde as pessoas estavam com medo. Mas quando a gente expõe o nosso coração, nós permitimos que Cristo venha até nós. Você está entendendo, irmão? Porque a palavra fala, irmãos, que Deus é o quê? Amor. E o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Somente o verdadeiro amor. Ah, se não fosse esse amor, querido. Eu fico imaginando, sabe, Jesus entrando naquele ambiente ali, olhando para os discípulos que ele tinha um dia chamado para estar junto com eles, para se relacionar com eles, e de repente ele chega ali, ele olha, e aqueles homens estão todos ali apavorados, porque eles estavam pensando, cara, mataram o mestre, então se perseguiram Jesus, levaram ele para uma cruz, o que é que vai ser da gente? Vai acontecer o mesmo. Mas Jesus se importa com aquilo que está, sabe, doendo dentro de nós. E Ele vem, irmãos. Ele sempre vem. Ele sempre vem. E não se engane, irmãos, Ele pode vir através, sabe, da expressão do amor dEle através da sua vida, através de um beijo que você venha dar na vida de alguém. Como o exemplo que eu citei ainda agora.
O problema é que a gente continua achando que a gente é super-herói. Principalmente, né, nossos pastores, né, muitas vezes. Não? De vez em quando eu brinco, né? Digo, irmão, você tem que ter cuidado, porque pastor não é gente não. Ô cabra difícil é pastor, né? Acha que pode tudo, que pode resolver tudo, que pode fazer tudo. Né? E aí chega num ponto, irmãos, que a gente não aguenta. Porque nós queremos fazer tudo. Senhor, quais são as obras que nós devemos fazer? Não são obras, não é o muito fazer. Não é o muito fazer. É apenas uma dedicação de vocês crerem que foi o Pai que me enviou. E que Cristo chamou a cada um de nós para estar com Ele. É simples, irmão. É estar com Ele. Estar com Ele. Algo que eu vi aqui nesse texto que me chamou muita atenção. Lá em João 6, se você quiser anotar, anote, por favor. Lembra? Nós lemos, né, nós citamos, o Dario citou ontem, né, eu citei aqui repetindo novamente, né, João 6, versículo número 28, que diz assim, ó, então eles questionaram a Jesus, o que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus lhes asseverou, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Mas se você ler o versículo anterior, irmão, você vai perceber que Jesus ele dá essa orientação para aqueles homens ali, porque na verdade a insistência daqueles homens ali era em fazer alguma coisa, era achar, sabe, que a importância que eles tinham para o reino de Deus era em fazer algo. Por isso que Cristo dá essa ênfase aqui nesse versículo 28 que nós acabamos de ler. Mas olha o que ele fala no versículo 27, ele diz assim, ó, trabalhai, ou seja, há uma sinalização de que aqueles homens estavam trabalhando, mas ele fala, trabalhai não pelo alimento que perece, ou seja, o alimento que se perde, irmãos, mas pela comida que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. O que é trabalhar, irmãos, pelo alimento que perece? Ou seja, nós estamos nos esforçando, trabalhando, né, para colocar sustento na nossa vida, para colocar o pão todo, a gente está ralando, irmão. E volto a falar, não estou dizendo aqui, né, por favor, o pastor disse que agora eu tenho, né, não é para mim trabalhar mais, não é isso. Volto a confirmar, trabalho traz dignidade para todos nós, amém, irmãos? Mas, cuidado, se a nossa dedicação, né, seja de forma profissional, como a gente está falando agora, seja de forma, né, com relação ao reino, como a gente está tratando até então, porque muitas vezes a gente está dentro de uma congregação e nós estamos nos matando de trabalhar, mas nós estamos nos matando de trabalhar por uma comida que vai perecer, irmãos. Logo lá na frente, nos versículos seguintes, ele cita Moisés, para que aqueles homens entendessem de uma forma mais clara, ele cita Moisés. Ele diz, lá no deserto, Moisés orava e o pão, ele descia, Deus enviava o pão, né, para alimentar, só que tinha um detalhe, aquele pão era um pão perecível, irmãos. Era um pão que muitas vezes na desobediência, porque a ordem que Deus falou qual era? Olha, vocês vão colher o pão, o maná diariamente, não colham pão de um dia para o próximo dia. E aí tinha alguns, né, abençoado, né? Mas glória a Deus que isso não acontece na nossa igreja, né? Nossa igreja todo mundo é obediente, né? Aquilo que Deus fala todo mundo faz, né? É ou não é? Mas tinha lá nessa igreja, lá tinha os abençoados, irmãos, que Deus falava algo muito claro ali que acontecia, o povo ia e colhia maná para o dia e para o próximo dia. Só que era um alimento perecível, irmãos.
E quando era no outro dia, aquele maná, por ter apodrecido, ele fedia, ele exalava odores fortes. Ou seja, quando alguém passava na frente da tenda, ele sentia o cheiro da podridão, da desobediência a Deus. Quantos estão comigo? E aí Jesus, ele busca isso lá, na antiga aliança, e ele lembra aqueles homens, aí ele diz: olha, antes vocês se baseavam naquilo, né, nesse alimento, vocês trabalhavam por esse alimento, alimento perecível, mas eu sou o pão vivo que desceu dos céus. É isso que ele está falando, irmãos. E aí os caras não entendem, eles ficam loucos ali, irmãos. Como assim? Olha o absurdo que eles chegam a falar. Como assim? Ele está dizendo que ele é o pão vivo que desceu dos céus, que se a gente comer desse alimento a gente não vai voltar a ter fome, que ele é a carne que nós precisamos comer, nós precisamos comer da carne dele. Mas espera aí, todo mundo conhece aqui esse cara, ele é o filho do Zé, o filho da Maria. Eles falam isso nessa passagem, depois leia na sua casa. Eles estão dizendo aí, ele é filho de José, filho da Maria. Como é que agora ele está dizendo que ele é o pão vivo que desceu do céu? Eu não estou entendendo. Aí olha que ele cita aqui em João 6,30, um pouquinho mais à frente. Por esse motivo o desafiaram: que sinal poderás realizar para que o vejamos e creiamos em ti? Aí olha a pergunta que eles fazem no final, irmãos: que obra farás? Será que esses caras estavam viciados em fazer coisa? Porque até para eles acreditarem naquilo que Cristo estava falando, eles queriam que Jesus fizesse alguma coisa para que eles viessem a acreditar. Irmãos, até quando o nosso humanismo, vai exigir que para que a gente acredite que aquilo foi dado por Deus para nós, que aquela palavra veio de Deus para a minha vida? Até quando o nosso humanismo vai ficar exigindo o tempo todo o serviço, irmão? Irmãos, o serviço é algo que vai acontecer de forma genuína, de forma espontânea a todo aquele que tem relacionamento com Deus. Por isso que líder nenhum, pastor nenhum tem que ficar convocando a ovelha para dizer: olha, cara, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, irmãos. Quando alguém de verdade tem um relacionamento com Cristo, que ele entende quem ele é, a sua identidade é clara, a revelação não vem de homens, mas vem do alto para a vida daquele homem. Sabe do que essa pessoa automaticamente se torna? Um servo do Senhor. Não precisa ninguém ficar sinalizando que ele tem que fazer alguma coisa, porque isso vai ser algo natural, ele não vai conseguir conter isso dentro dele, irmãos. E aí, pastores, nós vamos parar, de fazer reuniões semanais, para fazer toda semana, exigir da nossa liderança que eles deem resultados. Até quando, irmãos? Até quando? Nós vamos continuar nos movimentando dessa forma, ao ponto, que o resultado não vem, e aí a gente diz: eu não aguento mais, eu quero morrer. Jesus do céu, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. É que a nossa movimentação, Senhor, não seja uma movimentação pautada no nosso humanismo, no nosso egoísmo, na nossa vontade própria. Porque eu estou me movimentando, pelo meu propósito, por aquilo que eu quero, e não por aquilo que Deus deseja. Porque eu não estou dando tempo, para ler, para entender o que Deus está falando comigo. Porque eu não estou me dedicando, em ouvir a voz de Deus para saber o que é que Deus deseja que eu faça de verdade. Porque é muito mais fácil eu cobrar de alguém que deve ser submisso a mim, porque afinal de contas eu sou líder, eu sou pastor. E deixa eu te falar uma coisa aqui, irmãos, porque eu sei, que pedindo agora para levantar a mão quem era pastor e quem era líder. Deixa eu te falar uma coisa que talvez você não
não tem atentado ainda. Esse processo, ele não se dá apenas de cima para baixo. Ele muitas vezes também se dá de baixo para cima. Porque eu conheço ambientes, irmãos. Conheço ambientes que nós já fomos, que nós já sentamos, já conversamos, em que o pastor está tão sobrecarregado porque há uma exigência da igreja em relação à liderança daquele pastor. Porque sim, a maioria dos pastores são uma bênção, sabe, de chamar peso para si, de chamar responsabilidade para si, mas em alguns ambientes, irmãos, há um peso que é imposto pela própria igreja em cima de muitos pastores. Quantos já viram isso? Nós temos visto. Então a gente precisa ter, sabe, nesse tempo, irmãos, muito cuidado. De verdade, o que é que nós estamos ouvindo, o que é que nós estamos, sabe, absorvendo nesse tempo? Com quem de verdade nós estamos nos tornando parecidos? Sabe por quê, irmãos? Porque quando a nossa fundamentação ela está aplicada em cima dessa palavra, nós vamos cada vez mais nos tornar semelhantes a Cristo. Mas quando nós estamos nos movimentando em cima de exigências humanas, sabe o que é que a exigência humana vai chamar? Ou vai trazer como responsabilidade? Que eu me torne semelhante àquele líder. Já viu? O cara que até, né? Fala igual, até a voz, irmão, é a mesma. O jeito, né? Amém, irmãos? É ou não é assim? Por quê? Porque perceba que para, sabe, perder o foco, aquilo que deveria convergir para Cristo, agora está convergindo para homens. O ambiente, sabe aonde, irmãos? Sabe, a placa da igreja se tornou mais importante do que o nome do Senhor. Onde a denominação está acima do Cristo. Aonde o homem, o líder daquela denominação, né, está mais em evidência do que o nome de Cristo. E volto a falar, irmãos, com muito amor e com muito temor que eu falo isso. Nós não estamos aqui para apontar dedos, nós estamos aqui para entender o que o Senhor está nos falando nesse tempo, para que a gente venha se movimentar segundo o coração dele. Sabe por quê? Algo que eu aprendi também com o nosso pastor, que a gente tem procurado ensinar. Irmãos, nós não temos como... Japonês? Amém. Estão ali atrás? Amém. Então a gente vai pegar, vamos compor essa mesa. Amém? Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Eu ia encerrar com isso aqui. Quer que eu estava falando mesmo? Hã? Sim, verdade, irmãos. Não é tempo, sabe, de nós apontarmos o que está errado. Não é essa a intenção. A intenção aqui é que haja um despertar em nós para que a gente venha fazer o que é certo. Porque nós só destronamos, queridos, sabe, um altar que foi levantado a Baal, se nós fizermos um altar melhor para o nosso Deus. É o único jeito. Então não são apontando os erros, mas fazendo aquilo que é certo. Aleluia. Eu queria chamar os irmãos para virem chegando aqui, os pastores. Amém? Quem é?